Há momentos na nossa vida que nós vamos nos deparar com situações que uma palavra ela vai fazer toda a diferença. Só que qual é o problema? É que na maioria das vezes nós vamos estar passando por situações que nós vamos esperar por uma palavra de fé e ela não virá. Nós vamos esperar por uma palavra de incentivo e essa palavra também não virá. Pelo contrário, vai vir palavras que vão ser como uma enchente, que vão vir para te arrastar, vão vir para te derrubar. E você tem que ser forte. Você tem que aprender a ouvir a voz de quem? A voz de Deus. E a voz de Deus sempre diz: não temas. Nós vamos falar aqui de Jairo. A Bíblia diz aqui assim, no livro de Marcos, no capítulo 21, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te de que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Você sabe que uma coisa é o problema ser com você, outra coisa é um problema com o filho. Quando o problema é com o filho, dói mais. O pai, ele pode passar fome, mas se ele vê o filho passar fome, mexe com ele. O pai, ele pode sentir dor, mas se ele vê o filho sentindo dor, isso mexe com ele. Às vezes na hora do desespero, tem mãe, tem pai que olha para o filho, vê o filho com dor, ele fala assim: Senhor, tira a dor dele e coloca a dor dele em mim. Ele toma a dor do filho. O pai não quer ver o filho sofrer. Você imagina Jairo, a cabeça dele. A menina estava em casa, grave, no estado grave. Ele sai de casa com uma esperança. Porque entenda, quando você sai da sua casa, você vem a Deus, você vem com uma esperança. Por quê? Porque ou você viu a vida de alguém mudar, ou você ouviu o testemunho de alguém, isso alimenta a sua fé. Por isso que a gente sempre orienta você: não guarde o testemunho para você, mas conte o testemunho, porque às vezes vai chegar pessoas aqui que estão passando exatamente pelo que você passou. O seu testemunho vai dar esperança para ela. Então Lázaro, ou Jairo, ele sai de casa. Jairo sai de casa com uma esperança. Eu vou até Jesus, vou trazer Jesus até a minha casa, e Jesus vai curar a minha menina. Quer dizer, a esperança dele era que Jesus curasse a sua filha. Ele tinha uma fé, ele tinha uma esperança. Então ele vai até Jesus, na esperança do milagre, e volta com Jesus para sua casa. Mas no meio do caminho acontece imprevistos. Diga assim comigo: imprevistos acontecem. Sempre vai acontecer. As coisas nunca vão ser da forma que nós queremos. As coisas nunca vão acontecer
da forma que nós desenhamos. Às vezes nós mapeamos como vai ser o milagre, como Naamã, por exemplo, que mapeou como seria o milagre. Ele desenhou, ele arquitetou, e aconteceu tudo o contrário do que ele imaginou. Às vezes os imprevistos vão acontecer, mas não quer dizer que Deus não está no controle. Então acontecem imprevistos. No meio do caminho, uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade, de um fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, e Jesus cura aquela mulher. E acontece ali um alvoroço, e vai acontecendo uma série de coisas que atrasam o milagre, que impedem Jesus de chegar até a casa dele com pressa. Quantas vezes eu e você pensamos assim: poxa vida, mas está demorando, o milagre está demorando, a resposta está demorando, o milagre não está acontecendo, eu não estou vendo, olha, Deus está se atrasando, a coisa não está acontecendo. A impressão que a gente tem é essa, mas é um engano nosso, porque nós estamos falando de um Deus que manda no tempo. Nós estamos falando de um Deus que criou o tempo. Nós estamos falando de um Deus que controla tudo. Então o tempo para Deus não é nada. Então Jesus se demora ali, por causa daquele alvoroço todo. E no meio daquele alvoroço, naquele misto de preocupação e ao mesmo tempo a ansiedade, porque ele cria no milagre, naquele misto de emoções que Jairo estava vivendo ali, chegou uma má notícia. Chegou uma notícia que o fez desabar. Quem aqui já recebeu uma má notícia? Olha, é difícil. Quando nós recebemos uma má notícia, é impossível essa notícia ela não mexer com a gente. É impossível você não sentir o peso, o baque da má notícia. A má notícia, muitas vezes, ela vem para matar a nossa esperança. Imagine você que está aqui buscando a Deus, pedindo, intercedendo por alguém que está doente em casa, e daqui a pouco alguém te liga e diz assim: olha, fulano, eu estou ligando para você para dizer, aumenta as orações porque o caso se agravou. Imagine a sua reação, imagine o que você vai sentir, o que vai passar pela tua cabeça. É impossível a pessoa não ser tomada por uma preocupação, até por um medo. Então Jairo estava ali naquela aflição. Ele queria chegar logo na casa dele e resolver o problema. Se ele pudesse pegar Jesus e sair arrastando Jesus, ele sairia, mas não dava. A multidão não deixava. Jesus mal conseguia andar. A multidão apertava. A multidão estava ali, ó, todo mundo querendo milagre. E daqui a pouco vem a bomba. Daqui a pouco vem a notícia que mata a esperança, a notícia que faz qualquer pai desabar. Vem a palavra no versículo 35, diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas ou incomodas mais o mestre? Quer dizer, ô Jairo, acabou. Ô Jairo, demorou.
Ô Jairo, não tem mais o que fazer, a menina morreu. Você tem um funeral agora para preparar. Deixa Jesus aí. Acabou, não tem mais o que fazer. A menina morreu. Quer dizer, um balde de água fria a sua fé. Um balde de água fria a sua fé. Mas Jesus ouviu também aquela palavra. E Jesus fez com que aquela palavra fosse abortada, que aquela palavra não chegasse ao coração de Jairo e gerasse incredulidade. Jesus imediatamente, quando ouviu, porque Jesus não apenas ouviu o que o Jairo ouviu, mas também percebeu o impacto que aquela palavra teve nele. Porque eu duvido você ouvir uma palavra ruim e o seu semblante não mudar na hora. Muda na hora. É impossível. Só se a pessoa estiver fora de si. Você ouvir uma má notícia e ficar sorrindo. Não tem como, seu semblante se abate na hora. Você está aqui, por exemplo, chega alguém aqui e te dá a notícia: olha, teu filho acabou de ser preso. Você vai sair daqui sorrindo? Não. Você vai sair daqui com um semblante de preocupação. Se você ouvir assim: olha, seu familiar, seu marido acabou de se envolver num acidente ali, como é que você sai daqui? Sorrindo? Não. Você sai daqui com ar de preocupação, de desespero. Deixa eu ver o que aconteceu. Então Jesus, quando olha para Jairo, Jesus percebe que aquela palavra, de alguma maneira, causou impacto, e um impacto negativo nele. E Jesus, para abortar aquela semente e não deixar aquela palavra chegar ao coração de Jairo e gerar incredulidade, Jesus vira para ele e, contrapondo aquela palavra negativa, Jesus diz para ele. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Há momentos na nossa vida que você vai se deparar com palavras que a única coisa que vai restar para mim e para você é crer somente. Somente isso. Não tem o que fazer. Entenda, a fé é para o ser humano o que o alicerce é para a casa. Sem fé a pessoa desaba, a pessoa desmonta diante de qualquer notícia. Ela vai desabar. É a fé que é o alicerce, que é o sustento, que é quem dá a sustentação ao ser humano. É a fé que nos mantém de pé quando a esperança está perdida. Quando a esperança morre, é a fé que ressuscita a esperança. É a fé. E Jesus disse para ele: não temas, mas crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Jesus não queria aquela gente negativa seguindo atrás. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu um alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te.
E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Quando Jesus chega à casa, um alvoroço, e Jesus fala: a menina não está morta, ela dorme. Riam-se dele. Jesus fez todos saírem. O que isso nos ensina? Às vezes, sem sentimento, nós vamos ter que cortar da nossa vida quem não crê no milagre. Porque existem pessoas que não vão cooperar. Existem pessoas que vão ser um balde de água fria para a sua fé. Se essas pessoas, se você manter essas pessoas por perto, se você manter essas pessoas no mesmo ambiente que você, essas pessoas vão contaminar a sua fé. Você vê que Jesus pediu para que se retirassem todos os que não criam e permanecesse ali somente aqueles que estavam interessados no milagre, aqueles que criam. Às vezes você vai ter que cortar da tua vida quem não crê. Às vezes você vai ter que cortar, às vezes você vai ter que dar um chega para lá em quem não crê. Principalmente quando se trata de coisas pessoais, coisas que você crê e que você está lutando, mas que a pessoa vem atrás de você dizendo: não, não dá, não, esquece, não, acabou, não tem jeito, não dá, deixa para lá. Você vai ter que dar um chega para lá nessas pessoas, ou essas pessoas com o tempo elas vão conseguir convencer você de que não é possível. Porque eu vou dizer uma coisa para você: é muito mais fácil uma pessoa plantar dúvida em você do que você conseguir plantar a fé dentro dela. É muito mais fácil. Por isso que você tem que ter cuidado. Amém? Crê somente. Não importa o que você está vivendo, não importa o quão difícil está a situação, o quão grave está, creia, Ele vai operar na sua vida. Amém? Aprenda a crer somente. E crer é confiar, é colocar nele a sua confiança. Amém? Mesmo quando não haja mais esperança, nós temos que crer contra a esperança. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, porque não havia esperança para ele, sendo velho, sendo estéril, avançado em dias, não havia possibilidade alguma dele ser pai, mas ele creu contra a esperança e Deus o abençoou. Amém? Ainda que você esteja aqui e você diga assim: pastor, eu não tenho esperança nenhuma, mas você tem fé? Se você tem fé, a sua fé vai ressuscitar e vai reacender a esperança. Amém?